O mundo não é dos bons. O mundo pertence aos fortes, aos estrategistas, aos que entendem o jogo do poder. E se você ainda acredita que basta ser justo, honesto e gentil para conquistar respeito, talvez este seja o momento de acordar. Há mais de 500 anos, um homem teve a coragem de dizer o que muitos pensam, mas poucos têm ousadia de assumir. Seu nome? Nicolau Maquiavel. Seu legado? O Príncipe. O manual definitivo sobre poder, liderança, influência e controle. Este livro não é sobre bondade, não é sobre ética, é sobre realidade. Sobre como o mundo realmente funciona. Sobre como os líderes e os dominantes pensam, agem e governam. Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513, durante um período turbulento na Itália. Guerras, traições, conspirações, cidades-estado, em constante conflito. Príncipes e governantes caindo e subindo como peças de xadrez. Ele foi diplomata. Esteve no centro do poder. Conversou com reis, papas, generais. E percebeu uma verdade brutal. Quem não entende de poder se torna escravo dele. O que é o príncipe? Um guia frio, direto, prático. Um mapa mental para quem quer entender como o poder funciona de verdade. Maquiavel não fala de como o mundo deveria ser. Ele fala de como ele é. O príncipe, ou o líder, deve ser acima de tudo estratégico. Moral, ética e virtude importam, mas só até o ponto em que não ameaçam sua permanência no poder. Se for necessário, enganar, proibir, prometer e não cumprir, ele deve fazer, porque no jogo do poder, o que importa é o resultado. Maquiavel ensina que um líder deve ser metade homem, metade fera. E dentro das feras, ele escolhe 2 símbolos. O leão, que representa a força, a imponência, o poder bruto. E a raposa, que representa a astúcia, a inteligência, a capacidade de perceber armadilhas. Se você é só forte, será enganado. Se você é só astuto, será esmagado. O equilíbrio entre força e inteligência é o que mantém um líder no poder. Ele vai além. Diz claramente, é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos, porque o amor é frágil, volátil, depende da lealdade dos outros. Mas o temor, o respeito imposto, é mais duradouro, mais sólido, mais controlável. Mas atenção! O príncipe não deve ser cruel sem necessidade. A crueldade, quando usada de forma inteligente, rápida e cirúrgica, pode estabilizar um governo e gerar ordem. Mas a crueldade, contínua, gratuita, gera revolta. Por isso, até a maldade precisa ser estratégica. Outra lição brutal. As aparências importam mais do que a realidade. Pouco importa se no fundo você é bom ou mau. O que importa é o que as pessoas percebem. O líder deve parecer justo, parecer honesto, parecer piedoso. Mesmo que por dentro esteja tomando decisões frias, calculistas e muitas vezes imorais. E Maquiavel não esconde isso. Ele diz abertamente: as pessoas julgam com os olhos, não com o coração. E quem domina a percepção, domina o mundo. O príncipe também ensina que o acaso, a sorte, aquilo que ele chama de fortuna, influencia o destino de qualquer um. Mas o acaso favorece quem está preparado, quem constrói sua própria sorte, quem se antecipa, se adapta, se molda às circunstâncias. Por isso, ele defende que um líder não pode depender da sorte nem dos outros. Precisa ter seu próprio exército, sua própria força, sua própria base de poder. Ele afirma sem rodeios: quem depende dos outros para se manter no poder, já está condenado. E talvez uma das lições mais desconfortáveis seja esta: os fins justificam os meios. Não importa o que você teve que fazer, se você conquista, se você mantém a ordem, se você protege seu povo e seu governo, os meios serão esquecidos.
E é aqui que Maquiavel se torna odiado por uns e reverenciado por outros, porque ele não fala de um mundo ideal. Ele não fala sobre como as coisas deveriam ser. Ele fala sobre como elas são, quer você goste ou não. O Príncipe não é um livro para quem quer se iludir. É um espelho frio da realidade. Um manual que revela que na guerra, na política, nos negócios e até nas relações humanas, quem não entende o jogo do poder será inevitavelmente controlado por quem entende. O mundo não é dos bons, o mundo é dos estrategistas. E antes que você pense que isso só se aplica a reis, príncipes e governantes, pare e olhe à sua volta. O jogo do poder está em todo lugar, nas empresas, nos relacionamentos, na política, na vida. Sempre existe alguém tentando tomar espaço. Sempre existe alguém buscando subir, enquanto outros caem. Sempre existe alguém manipulando, planejando, agindo, enquanto a maioria vive distraída, achando que basta ser bonzinho para vencer. E aqui mora a grande sacada. Você não precisa ser cruel. Não precisa ser desumano, mas precisa ser estratégico. Precisa entender como o jogo funciona. Precisa saber quando parecer frágil e quando ser inquebrável. Precisa dominar a arte de se fazer de previsível, enquanto age de forma totalmente inesperada. Maquiavel deixou claro: se você não constrói sua própria fortaleza, alguém te mantém acorrentado na dele, e no fundo, você já percebeu isso. Já percebeu que as pessoas não são movidas só por bondade, são movidas por interesse, por medo, por desejo, por ambição. E quem não entende esses motores, vira peça, vira peão, vira degrau na escada dos outros. Por isso, Maquiavel não escreveu para os fracos de espírito. Escreveu para quem quer acordar, para quem quer enxergar, para quem quer parar de ser refém do acaso e começar a ser arquiteto do próprio destino. Mas atenção, o poder é uma lâmina afiada. Nas mãos certas constrói impérios, protege, gera ordem, cria prosperidade. Nas mãos erradas destrói, oprime, escraviza, devasta. O Príncipe, no fundo, é um convite à reflexão. Um espelho que te pergunta: você vai passar a vida sendo governado? Ou vai aprender a governar sua própria vida? Você escolhe ser leão, ser raposa, ou continuar sendo apenas mais uma presa fácil no jogo. Porque no final, só existem dois tipos de pessoas: os que comandam o jogo e os que nem percebem que estão dentro dele. Maquiavel nos adverte que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é dado ver, mas a poucos é dado sentir. Ou seja, a percepção é tudo. A imagem que o príncipe projeta é mais importante do que suas reais intenções. Se o povo acha que o líder é justo, piedoso, honesto, ele estará seguro, mesmo que por trás das cortinas haja de maneira contrária. Ele também afirma que um príncipe nunca deve faltar às suas promessas, nem quando lhes é contrário. Mas, dado que o homem é má-fé, não cumpre a palavra se não for forçado por circunstâncias. Ou seja, a confiança é um luxo que o poder nem sempre pode pagar. O príncipe deve estar pronto para enganar, manipular e quebrar promessas, quando isso for necessário para manter seu domínio. Maquiavel não tem medo de ser cru. É necessário, a um príncipe que queira conservar o poder, saber bem como agir mal e usar ou não usar essa qualidade segundo a necessidade. Isso significa que a moral tradicional muitas vezes precisa ser deixada de lado para garantir a estabilidade e o sucesso. Sobre o medo e o amor, ele sentencia com clareza: é muito seguro ser temido do que amado, quando se deve faltar a um dos dois. Mas o medo deve ser calculado para não virar ódio. Não é preciso que o príncipe tenha todas as qualidades citadas, mas é necessário que aparente tê-las. A imagem é uma arma tão afiada quanto uma espada. Maquiavel ainda destaca que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda do patrimônio. Ou seja, o interesse pessoal
A proteção do que possuem é o que realmente move as pessoas, e um príncipe sábio usa isso para manter seu povo sob controle. Quando fala sobre fortuna, ele diz que a fortuna é mulher, e é necessário, se quer mantê-la submissa, bater-lhe e contrariá-la. A sorte não é passiva. Quem quer dominar o destino deve ser agressivo, moldar as circunstâncias e não se deixar levar. Finalmente, ele afirma que os fins justificam os meios. Ainda que a frase não esteja literalmente no livro, ela resume bem seu pensamento. Se o resultado for a estabilidade e o poder, os meios, mesmo duros ou moralmente questionáveis, são aceitáveis. Maquiavel abre mão das ilusões românticas para apresentar um guia pragmático. Não devemos considerar as coisas pelo que elas deveriam ser, mas pelo que realmente são. Este é o choque de realidade que o príncipe traz. Um convite para enxergarmos o poder com olhos abertos, despidos de ingenuidade. Maquiavel também alerta que os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Essa frase revela a dura realidade. A natureza humana é suscetível à manipulação e um líder esperto sabe exatamente disso. Ele fala sobre a importância do exército próprio, afirmando que um príncipe nunca pode manter-se seguro sem ter seu próprio exército. Confiar em mercenários ou tropas auxiliares é um convite ao desastre, pois eles não têm lealdade verdadeira. O poder real nasce da força legítima e da capacidade de defender seu território com suas próprias forças. Maquiavel é enfático. As armas são a honra do príncipe. Sem força, nenhum governo se sustenta. E sem essa força, todo o resto, seja astúcia ou diplomacia, se torna inútil. Quanto à mudança, ele nos provoca. Um príncipe que não tem a prudência para adaptar suas políticas à mudança das circunstâncias não dura muito tempo. Ou seja, rigidez é sentença de morte no jogo do poder. Ser flexível, adaptar-se rapidamente e saber quando ser firme ou ceder é o segredo dos líderes que sobrevivem. Ele também diz: é melhor ser impetuoso do que cauteloso, porque a fortuna é mulher, e para ser dominada é necessário bater-lhe e contrariá-la. A coragem e a ação rápida valem mais que a espera passiva pela sorte. Sobre a manutenção do poder, Maquiavel lembra: as cidades e os principados que se conquistam pela virtude e pelo próprio esforço são mais seguros e duradouros do que aqueles que se conquistam pela fortuna ou pela ajuda de outros. Isso reforça a ideia da autonomia. Depender dos outros é um risco fatal. Ele ainda descreve o príncipe ideal como aquele que sabe quando usar a força e quando usar a astúcia, combinando as qualidades do leão e da raposa. Essa dualidade é essencial, pois só a força bruta não basta. Só a astúcia pode levar à derrota. Maquiavel nos força a encarar outra verdade incômoda. Os homens mudam de senhor, mas não de natureza. Isso significa que as paixões humanas, os desejos e os medos, continuam os mesmos, independentemente de quem governa. Por isso, o príncipe deve agir sobre essas paixões para manter seu domínio. Maquiavel também ensina que um príncipe sábio não deve se afastar do bem se possível, mas deve saber entrar no mal se necessário. Isso revela a flexibilidade moral que um líder deve ter. Ser bom até onde isso não compromete seu poder, mas não hesitar em agir com dureza. Quando a situação exigir, ele alerta ainda sobre o perigo da complacência. Os principados novos são mais difíceis de manter do que os hereditários. Isso porque um novo governante enfrenta resistência natural, desconfiança, e precisa constantemente provar sua força e habilidade. E para isso, não há espaço para hesitações ou fraquezas. Maquiavel é categórico ao dizer: os homens esquecem mais rapidamente a perda do pai que a perda do patrimônio. Isso significa que o interesse material e a segurança são prioridades para as pessoas, e um príncipe deve sempre cuidar para proteger esses interesses, para manter seu apoio.
Quando fala da fortuna, ele a compara a uma mulher que gosta de ser dominada com força e ousadia. A fortuna é mulher, e é necessário, se se quer mantê-la submissa, bater-lhe e contrariá-la. Ou seja, quem espera passivamente pela sorte, perde. Quem age com determinação e coragem, domina seu destino. Maquiavel não deixa dúvidas sobre a importância da imagem. Os homens julgam pelas aparências, e pela aparência todos devem ser julgados. Por isso, o príncipe deve sempre cuidar para parecer virtuoso, mesmo que precise agir de maneira contrária em segredo. Ele também ressalta que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, fogem ao perigo e agarram-se ao lucro. Conhecer essa natureza humana é fundamental para quem quer se manter no poder, pois permite antecipar comportamentos e manipular situações. Por fim, um dos conselhos mais impactantes: quem se torna príncipe por meios ilícitos jamais se firma, pois carece de apoio legítimo. O poder conquistado sem legitimidade, seja pelo medo ou pela violência, é instável e sempre ameaça desmoronar. Assim, Maquiavel destaca a importância de construir uma base sólida, seja por virtude, por sorte ou por uma combinação dos dois. Maquiavel também adverte que não é necessário que um príncipe tenha todas as qualidades que mencionamos, mas é necessário que aparente tê-las. Essa aparência é uma armadura que protege o governante das críticas e da oposição. Ser realmente virtuoso pode ser menos importante do que parecer virtuoso aos olhos do povo e dos aliados. Sobre a questão da crueldade, ele é direto. É necessário que a crueldade seja usada de uma vez, rapidamente, para que os males dela não se prolonguem. A punição deve ser firme e imediata, mas depois disso, o príncipe deve buscar a estabilidade e o perdão para evitar revoltas, ou seja, o equilíbrio entre firmeza e clemência é um ingrediente essencial para a manutenção do poder. Quando fala da guerra, Maquiavel enfatiza: a guerra é justa quando é necessária. E para um príncipe, estar sempre preparado para a guerra é fundamental, pois a paz é apenas um intervalo entre os conflitos. A capacidade de defender o território e de projetar força dissuasiva mantém o príncipe seguro e respeitado. Ele também explica que os homens são mais inclinados a seguir o benefício do que o dever. Portanto, um líder sábio deve sempre alinhar seus interesses aos interesses do povo, mesmo que isso envolva artifícios políticos e promessas que nem sempre serão cumpridas. Maquiavel revela a importância do medo como ferramenta política. Se não puder ser amado e temido, é melhor ser temido. Mas ele faz um alerta: o medo não deve se transformar em ódio, pois isso leva à queda do príncipe. Portanto, o temor deve ser calculado, justo e proporcional. Por fim, ele afirma que os homens raramente são fiéis aos que são bons para eles, mas são leais aos que os temem. Esse pensamento desafia o idealismo, mostrando que a força e o controle muitas vezes são os únicos caminhos para garantir a lealdade. Maquiavel também lembra que os homens mudam de senhor, mas não de natureza. Eles são movidos por interesses pessoais, paixões e medos que permanecem os mesmos ao longo do tempo. Por isso, o príncipe deve conhecer profundamente essa natureza humana para saber como governar de maneira eficaz. Ele afirma que é preciso que o príncipe tenha cuidado para não ser desprezado ou odiado, pois quando isso acontece, sua queda é quase certa. Manter o respeito, mesmo que através do temor, é a linha tênue que separa o poder da ruína. Maquiavel explica que as conquistas feitas com o auxílio da própria virtude são mais duradouras do que as que dependem da sorte ou dos outros. Ou seja, confiar na própria capacidade, agir com inteligência e coragem é o caminho para construir um legado sólido. E assim, chegamos ao cerne da mensagem de O Príncipe. O poder não é para os fracos ou ingênuos. É um jogo duro, implacável, onde o sucesso pertence àqueles que entendem a realidade e sabem agir com determinação, astúcia e, quando necessário, severidade.
Não se trata de negar a moral ou a ética, mas de reconhecer que, no campo do poder, a pureza dos ideais nem sempre basta para sobreviver. Maquiavel nos desafia a encarar o mundo sem ilusões e a escolher nosso lugar nele, seja como espectadores ou como jogadores que dominam as regras do jogo. No final, a pergunta que fica é esta: você está pronto para ver o mundo como ele é? Para entender o jogo do poder e aprender a jogar para vencer? Ou vai continuar esperando que o mundo seja um lugar onde a bondade por si só basta? O legado de Maquiavel não é conforto. É um convite à lucidez, à coragem e à ação. Porque, no jogo da vida e do poder, vencer não é opcional, é uma necessidade.